Olá pessoal, hoje vamos ter uma aula especial sobre o assunto a luta entre o Am Israel e o Amalek, parte 1. Mesmo antes do nascimento de Yaakov e Esav, Rivka voltou-se para descobrir o significado espiritual da luta dentro de seu ventre. E assim consta na Torá Bereshit, capítulo 25, passuco 23. Duas nações no teu ventre, e duas nações do teu ventre se separarão. Era uma previsão histórica de duas nações, de duas entidades polares, de duas esferas espirituais que lutavam entre si sobre a primogenitura do mundo. E os meninos cresceram. Vaigdelu anerim. Eles moldaram diversas visões do mundo para si. Esav simbolizava na vida o agora, o momento maximizado, todos os prazeres que esse momento pode proporcionar. Extração acompanhada de profundo desprezo pelos valores espirituais. Yaakov, por outro lado, deseja a primogenitura, cuida do futuro e aspira à vida com base nos valores ensinados por Avraham Avinu e seu pai Yitzhak. Imediatamente, após a morte de Avraham, Esav vende o direito da primogenitura para Yaakov em troca de um ensopado de lentilhas. A sombra da morte, que paira sobre sua filosofia de vida, não lhe dá o poder de livrar-se das pistas de material e prazeres sensuais. A primogenitura, que é a transcendência do homem sobre os acontecimentos materiais, o transitório, no processo de incutir a entidade na atividade diária, a primogenitura traz a felicidade ao homem, parece a Esav como uma utopia sem esperança. Portanto, e comeu e bebeu e levantou-se e foi. E Esav desprezou o direito da primogenitura, conforme consta em Bereshit, capítulo 25, passuco 34. A partir desse momento, legalmente, o direito da primogenitura parece e pertence a Yaakov. O próximo ponto de fricção ocorre quando as bênçãos recebidas vão para Yaakov, ao invés de para Esav. Rivka fantasia seu filho Yaakov como se fosse Esav, e ele entre seu pai para abençoá-lo. Yitzhak realmente o abençoa. Que lhe sirvam as nações. Apresente um poderoso a seu irmão, e os filhos de sua mãe se postarão para você. Como consta em Bereshit, capítulo 27, passuco 29. Você é o principal, e seu gentil irmão será subordinado a você. Esav volta da caça e grita amargamente. Yitzhak dá-lhe uma opção de fuga, de subordinação em Yaakov. Ou seja, quando o povo não for firme no cumprimento da Torá das mitzvot, quando o povo de Israel passa pelas palavras da Torá, Esav terá a chance de vencer a Yaakov. O debate entre Yaakov e Esav gira em torno do significado do direito da primogenitura. Esav afirma que a matéria é o principal, enquanto Yaakov acredita que a matéria é um meio para alcançar o espiritualismo. Após a venda do direito da primogenitura, Yaakov foi considerado como primogênito. Portanto, Yitzhak diz a Esav: esta realidade já foi estabelecida. Você deve trabalhar para seu irmão, uma vez que espiritualidade é o principal. Mas se os filhos de Yaakov deixarem de se envolver na Torá, e você quebrará o jugo acima do seu pescoço, como consta em Bereshit, capítulo 27, passuco 40. Você está isento de ser subordinado a Yaakov, e você pode usar sua espada, caso Yaakov não cumpra sua parte no acordo. Quando Esav se despede de seu pai Yitzhak, a aversão de Yaakov à morte se desenvolve em seu coração. Esse ódio foi herdado pelos descendentes de Esav. Eles não vão descansar até que eles matem o último judeu no mundo, como vimos essa tendência difícil ao longo da história. Rivka foi informada de que Esav queria matar Yaakov e, portanto, ele foge para Haran. Lá, ele casa com Rachel e com Leá, estabelece as 12 tribos e, depois de 20 anos, ele retorna à terra de Israel, à terra de Canaã. Antes de entrar em Israel, ele envia anjos para verificar se seu irmão ainda quer matá-lo. Os anjos retornam a Yaakov e dizem a ele que Esav está pronto para a guerra. O que aconteceu então no meio do caminho? Yaakov passa seus pertences ao longo do rio Yabok.
Ele ficou sozinho e lutou contra o ministro de Esav. Ao amanhecer, o anjo pede que Yaakov o libere. Yaakov aproveita a oportunidade e força a força espiritual por trás de Esav para Israel, o que significa poder. A espiritualidade controla o materialismo. Nesse ponto, a fricção começa entre as nações. Os descendentes de Esav em confronto com os descendentes de Yaakov. Amalek. Amalek era um neto de Esav, filho de Elifaz e Timná. Timná era filho de um general das cidades de Seir Ahorim. Quando ela ouviu falar sobre a grandeza de Avraham e Yitzhak, e conferiu a grandeza de Yaakov e queria juntar-se a eles, se converter. Yaakov perguntou e viu que ela estava enraizada em proporções corrompidas. Ele recusou convertê-la. Quando ela foi rejeitada, o veneno de suas proporções explodiu numa fúria feroz. Ela se tornou uma concubina para Esav, filho de Esav. Com os alicerces desse ódio, nasceu seu filho Amalek, com as mãos queimadas de vingança. Seus antepassados balançavam seu berço. Esav pensou que, se não fosse por Yaakov, ele não teria sido abençoado, e seu pai Yitzhak aprovaria seu caminho. Se aprovaria seu caminho, teria sido recompensado com toda a bondade do céu. Embora Esav não tenha conseguido matar seu irmão, ele fez o voto de vingança a seu neto. Amalek foi educado no legado do ódio para exprimir sua vingança. Amalek perguntou: como posso vencê-lo? Esav disse a ele: um sinal estará em sua mão. Quando você ver que eles se encontram em situações pecaminosas, pulem em cima deles. Esav morreu, mas a fúria de seu coração permaneceu no coração do seu neto. Ele fundou uma nação inteira na base do seu legado com uma ideia, com os olhos e um único objetivo: destruir, matar e perder todos os judeus, de menino a velho, infantil e feminino. A guerra de Amalek. A guerra contra Amalek foi uma guerra pura, buscando expandir fronteiras. O ataque a Israel ocorreu no caminho. Asher Kerchabaderech pegou você no caminho, quando o povo estava totalmente despreparado, como consta na Torá, Dvarim, capítulo 25. Nenhuma provocação por parte de Israel precedeu essa campanha. Nem houve conflitos de interesse que o convidassem a essa guerra. A luta foi só um meio de provocação, sem nenhuma perspectiva. O opressor também não quis mostrar-se e coragem nessa batalha, para mostrar-se aos recém-chegados que chegaram perto, quem decide na região. Ele usou o método de ferir e fugir, pagar o bará, ferir e fugir, sendo que as principais vítimas são os fracos, como está escrito: e surgiu, todos aqueles que ficaram atrás de você, e você estava cansado e exausto de esforço. Como consta de Dvarim, capítulo 25, versículo 18. O que levou a Amalek, então, da tranquilidade de seu país ao deserto? O que o fez a ir à guerra contra as pessoas que acabaram de ganhar a liberdade? Amalek sentiu um perigo na própria existência do povo judeu. Ele viu no processo raro e em movimento de milagres que foram feitos para os judeus quando deixaram o Egito uma coleção de casos cegos, sem sentido e sem direção. Portanto, ele se levantou para a guerra, estrangulando a nova realidade com hostilidade, para que o mundo não reconheça o milagre, mas pense que existe apenas a natureza, que tudo é uma coincidência casual. Amalek veio para lutar contra o povo de Israel em virtude da brachá de Yitzhak, que quando o povo não cumprir corretamente os preceitos da Torá, Esav terá permissão para prejudicá-los. Na verdade, essa guerra ocorreu em Refidim, no lugar a qual a Torá descreve que o povo se enfraqueceu do estudo da Torá. Quando Esav viu que o povo de Israel estava enfraquecido do estudo da Torá, ele imediatamente veio para lutar contra eles. Para superar Amalek, devemos agir em dois níveis: no nível natural e no nível espiritual. Yoshua escolheu as pessoas e saiu para lutar contra Amalek. E principalmente devemos agir no nível espiritual, para restaurar o coração do povo a Deus. Moshe subiu ao topo da colina e ergueu suas mãos para Deus, como consta na Torá Shemot,
capítulo 17, versículo 11. E aconteceu que quando Moshe levantou a mão e se fortaleceu o povo de Israel, e quando deixou sua mão, descansou sua mão, fortaleceu Amaleque. No meio da guerra, Moshe Rabbeinu procurou levantar o povo de volta a Deus, pois a guerra de Amaleque não era uma guerra natural, é um resultado do direito do declínio espiritual. Na verdade, quando o povo de Israel se levantou os olhos e viram as mãos de Moshe, lembravam de Deus e se fortificaram no serviço divino, como consta na Torá, Shemot, capítulo 17, passuco 13. Muito obrigado.